Eu quero convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia no Salmos 37, verso 5. Abra a sua Bíblia assim, ó. Ao abrir, você fala assim: Senhor, fale comigo nesta manhã. Você vai ouvir a voz de Deus nessa manhã. E se você determinar na sua vida, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque quando Deus fala, a sua vida é transformada pelo poder de Deus. Amém? Então, prepare para ouvir a voz de Deus, escute a voz de Deus, leve essa palavra para o seu coração e coloca em prática a partir de hoje. Se você já coloca em prática, beleza, vai continuar. Mas se não, quero convidar você a colocar tudo isso aqui em prática e a sua vida nunca mais será a mesma. Salmos 37, versículo 5. Eu me lembro como se fosse hoje. Há 23 anos atrás, eu me deparei com esse versículo de uma forma especial. Salmos 37, verso 5. Salmos 37, verso 5. É um versículo bem conhecido. Geralmente é um verso especial, né? Aquele verso que a pessoa mais gosta. Para mim é o meu verso que eu mais gosto, assim, porque ele tem um simbolismo muito especial na minha vida. Eu tinha 17 anos de idade quando eu me deparei com esse versículo. Quando eu tinha 2, 3 anos de idade, minha mãe conheceu a Igreja Adventista. A gente morava em uma fazenda depois de Sobradinho. Não sei se vocês conhecem aquela região ali, Sobradinho, Benfercal, Biboca. Depois da Biboca, só pelo nome vocês imaginam como era o caminho para chegar lá. Era o Vale da Sombra da Morte. E a gente chegava até a Biboca. E nessa fazenda, minha mãe começou a ouvir um radinho lá, e aí, naquela época era assim, né, o radinho, até você achar a estação. Ela encontrou uma estação lá que falava: breve Jesus voltará, pastor Rabelo, né? E ela começou a ouvir pelo rádio as mensagens da igreja. Depois Deus enviou uma pessoa que de 15 em 15 dias ia até aquela fazenda. Lá tinha os menininhos cheios de feridas, né? Só na carne de porco, misericórdia. Saía no vinho de porco por todo lugar. Tudo era banha de porco. E essa irmãzinha chegou lá e começou a falar as boas novas de salvação. E aqueles bichinhos do mato começaram a ficar curados. E foi assim que a gente conheceu o Evangelho. Minha mãe se batizou. E a gente só ia para a igreja de 15 em 15 dias, que era longe. A gente ia para a igreja da Fercal, não terminava de assistir o culto, voltava correndo. Então aí depois a gente se mudou mais próximo da cidade e a gente continuou indo para a igreja. Então desde 2, 3 anos de idade a gente foi formatado. Eu sempre falava isso, formatado, porque quem nasce na igreja geralmente é formatado. Sim ou não? É formatado para acordar no sábado, é formatado para ir à igreja, tal, aquela coisa. Então você, igual o computador, é formatado, então você acaba fazendo todo aquele ritual todos os dias pela manhã, acordar: Senhor, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pela noite, à noite, Senhor, abençoe essa comida. A gente é formatado a fazer alguns rituais. E até os 17 anos, bem formatado. Fui formatado quando tinha o sábado missionário na igreja. Já lembra, opa, hoje é o sábado de sair para distribuir folheto. Né? Então, na minha cabeça, eu fui formatado, eu entendia que ser missionário, fazer a obra de Deus, era o quê? Entregar um folhetinho e dar o quê? Estudo bíblico. Na minha cabeça era isso. Então, sempre ali e tal. Só que com 17 anos de idade, os amiguinhos começaram a me convidar para coisas diferentes. E até 17 anos de idade, eu sofri de uma doença grave. Para mim era muito grave essa doença. Não sei se alguém aqui já foi contaminado. Parece que não. Por essa doença. Mas essa doença provocava uma dor interna, né? Porque eu sofria muito bullying por causa dessa doença. Hoje tem um nome, né? Na época eu nem sabia o que era. Eu sofria de feiura aguda. Alguém sofre dessa doença aqui, irmãos? Era feio de doer, vamos dizer assim. Né? Porque minha tia lembra, né, tia? Além de
de não ser bem tratadinho assim, porque a gente morava na roça, não tinha muitas condições. Então, quem cortava o cabelo era minha mãe, fazia uns cabinhos de rato, assim, aquela coisa. Eu nasci com excesso de dente. Não nasci, né? Mas no passar do tempo, eu tinha os dentes normais e tinha uns presonas assim em cima. Então, quando eu ria, né? Aí pronto, na escola era o quê? Era vampiro, era Drácula, tinha tudo aqueles apelidos, que misericórdia. Aí, para completar, eu tinha mais de 300 verrugas. Quando eu cheguei no hospital, que meu pai me levou no hospital, a médica falou assim, vixe, parece um sapo. Eu acho que ela ia só pensar, mas era pessoa alta, e eu escutei isso, né? Mas era verruga na mão, verruga no pé. Era feio de doer. Por isso que eu falo, feiura aguda. Feiura fora do normal. Mas com 17 anos, algumas coisas começaram a mudar. Uma tia que veio de outro lugar, né, me falou para o meu pai, Afonso, esse menino está crescendo, está virando jovem, olha esses dentões aí, né, parece um bicho, seria bom, né, levar lá, pode levar, eu vou pagar o aparelho e tal. Aí estava eu com o aparelho, rindo com as paredes, né, porque os meus dentões que assustavam estavam ali entrando no lugar. E as verrugas, chegou uma irmãzinha lá em casa e falou bem assim, ó, meu filho, passa a casca de banana, coma a banana e passa a casca de banana nas verrugas que vai acabar tudo. Eu falei, uai, casca de banana, já passei de tudo. Era tanto remédio. Irmãos, eu comecei a passar casca de banana até na cara, para vocês terem uma ideia, para ver se ficava um pouquinho melhor. E graças a Deus, com 3 meses, com oração e casca de banana, todas as verrugas desapareceram. Eu não sei se foi realmente a casca de banana ou se foi a fé, mas que sumiu, né? E aí, com 17 anos, as coisas começaram a mudar, né? Comecei a jogar futebol na escola, e aí, né, como goleiro desse tamanho, comecei, né, a ir para o time titular, o nosso time foi campeão, e aí você se torna popular na escola, e aí me deu o desejo de conhecer o mundo. Com 17, presta atenção, vou falar abaixo, os nossos jovens que estão aqui, adolescentes. Isso aí você acha que pode copiar. Com 17 anos de idade, eu nunca tinha beijado uma menina. Hoje é o fim do mundo, né? Hoje é o fim do mundo. Eu dou aula para os meninos de 10, 11 anos, só fala em namoro e beijo na boca. Eu falo, cria vergonha, menino. Com 17 anos de idade, nem sabia o que era isso. Tinha muita vontade, mas nunca, né? Tinha vergonha, aquela coisa e tal. E aí, quando veio na virada com 17 anos, aí começou a ver um negócio diferente, um olhar diferente, aquela coisa, e aí começou a vir o quê? Os convites para ir para o mundão. Eu me lembro que meu primeiro beijo foi quando eu defendi um pênalti na final, a menina veio, me abraçou e tacou um beijo. Eu falei, rapaz, que trem bom, né? E a minha cabeça começou a ser formatada para outro lado. E eu me lembro um dia que eu fui dormir e eu conversei com Deus e falei assim, Senhor, eu acho que eu vou curtir um pouquinho a vida. Até agora foi só ranger de dentes e lamentações. Misericórdia. Começou a aparecer umas coisas diferentes. E aí, quando eu deitei naquele dia e eu não orei, irmãos, pela primeira vez em 17 anos, aquele menino que foi formatado para orar todos os dias, não orou. Porque eu estava decidido a curtir. E já tinha um convite para sair, aquela coisa e tal. E eu dormi. E eu acordei desesperado. Porque eu não sei se eu tive um sonho, uma visão, um pesadelo. Eu só sei que eu estava me perdendo nesse sonho. E eu acordei, caí de joelhos. Senhor, não vou sair não, Senhor. Eu não vou sair não, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. E conversei com Deus, rasguei o coração, aquela coisa, e fiquei angustiado, pedi perdão para Deus e voltei a dormir. Quando eu acordei pela manhã, no meu quarto tinha um quadrinho. Sempre esteve ali. Mas no meio daquele quadrinho tinha uma pomba e tinha uma frase embaixo. E de repente eu parei, o coração angustiado, olhei para aquela frase e li aquela frase. E a frase que estava escrita naquele quadrinho é o que está em Salmos 37, versículo 5. Vamos ler juntos? Entrega. Aí eu li pela primeira vez, não entendi nada.
Porque muitas das vezes a gente lê a Bíblia e não entende nada. E aí eu voltei a ler de novo. Vamos lá? Entrega. E aí eu comecei a perguntar, Senhor, o que o Senhor está me falando? O que o Senhor está me falando através desse versículo? E aquela angústia que estava no meu coração começou a ser aliviada. E eu comecei a repetir, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu comecei a perguntar, o que Deus está me falando para a minha vida? O que Deus está falando? E eu comecei a falar, Senhor, até aqui beleza, mas agora eu estou sentindo vontade de sair da igreja, de deixar essas coisas formatadas para curtir lá fora. O desejo do meu coração é esse, mas nessa manhã o Senhor está me falando para entregar o caminho ao Senhor, confiar no Senhor, porque o mais o Senhor fará. O que é isso, Senhor? E naquele dia eu fiz um pacto com Deus. Pela primeira vez na minha vida, eu falei para Deus bem assim, Senhor, eu quero que esse verso seja uma realidade na minha vida. A partir de hoje, todos os dias, eu vou acordar pela manhã, porque eu sempre ouvia minha mãe ensinando isso. Meu filho, acorda pela manhã, tenha o seu momento com Deus, leia a sua Bíblia, ore, fale com Deus como amigo, entregue a sua vida nas mãos de Deus, e aí o mais ele fará. Naquele dia eu falei para Deus, Senhor, eu vou entregar o caminho ao Senhor todos os dias. Vou ler um verso, vou pegar um livro para mim estudar, e já pedi para mãe, me dá um livro aí que eu quero estudar. Aí minha mãe me deu um grande conflito, aquele completo, sabe? Quase 1000 páginas. Eu falei, eita, glória, né? E aí a partir daquele dia, que eu me lembro como se fosse hoje, há 23 anos atrás, eu comecei todos os dias a acordar, a separar um tempinho para entregar o caminho ao Senhor. Eu entendi que entregar o caminho ao Senhor é todos os dias. Quando igreja? Todos os dias eu preciso o quê? Acordar, ter um momento a sós com Deus, conversar com Deus, ler a minha Bíblia. Tem dia que eu não quero falar, então fique calado diante de Deus. Ou então você fala, Senhor, eu estou aqui, eu me rendo. Eu aprendi que eu preciso ouvir louvores quando eu estou na presença de Deus. Então é o momento que eu vou parar e vou colocar louvores para ouvir a voz de Deus falando comigo. É o momento que eu vou ouvir a voz de Deus através da Bíblia. Eu aprendi naquele dia que entregar o caminho ao Senhor é todos os dias, na primeira hora, ter um momento a sós com Deus. Por mais que você está destruído, por mais que você está cansado, você precisa aprender que todos os dias você precisa, na primeira hora do dia, antes de sair, de ter um momento a sós com Deus. Quando você faz isso, você está entregando o seu caminho a Deus. Você está entregando os seus sonhos nas mãos de Deus. Você está entregando tudo nas mãos de Deus. Então eu comecei a praticar isso. E aí o verso está dividido em 3 partes. Qual é? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E esse é o maior desafio, irmãos. Porque eu comecei, desde então, todo ano eu faço isso. Eu pego uma agenda de oração e tudo que eu quero, que eu penso, eu coloco na minha agenda de oração. Para quê? Porque na minha cabeça eu estou entregando. Por exemplo, meu tio me convidou para pregar aqui hoje. Eu já fui na minha agenda, já coloquei lá, pregar em Formosa. Senhor, venha direcionar o sermão, venha abençoar os irmãos. Então, na minha cabeça, o fato de estar aqui é porque eu entreguei nas mãos de Deus. Se não fosse para estar aqui, alguma coisa ia acontecer. Entenderam? Então, isso, na minha cabeça, eu estou entregando nas mãos de Deus. Quando eu oro pela manhã, eu coloco nas mãos dele, eu anoto na minha agenda. É uma forma de entender que aquela situação, que a minha vida está nas mãos de Deus. O segundo passo, confia nele, é o maior desafio. Porque cada vez que eu e você coloca alguma coisa nas mãos de Deus, Deus vai te provar.
para ver se realmente você confia nele. Irmãos, infelizmente, é aqui que 90% das pessoas caem. Desiste ou tenta resolver. Porque a Bíblia não está falando assim, entrega o caminho ao Senhor e sai feito louco, tentando resolver. Não, confia nele. Então coloque uma coisa na sua cabeça. Se você está pedindo alguma coisa para Deus, não sei o que é, se é um trabalho, se é um namorado, se é uma família, se é uma casa, se é aquelas dívidas, se é uma angústia, se é uma depressão, e parece que Deus não está te ouvindo, presta atenção, Deus está te provando. Por quê? E parece que você fala e Deus não está falando. Qual é o único momento que o professor fica em silêncio? A irmã aqui já falou que já deu aula de ciência religiosa hoje na minha classe. Qual é, irmã? Aquele momento que você não fala nada, fica só calado, só observando. No momento da resposta, da prova. Quando a gente vai aplicar a prova, esqueceu de tudo, né? Deus está te observando. Você está sendo provado. Confia nele. Então, se você perseverar, Senhor, doa o que doeu, estou confiando em Ti, é no Teu tempo, é na Tua vontade. Aí sim, como é que o versículo termina? Como é que é, irmãos? O Deus Todo-Poderoso, que criou o céu, a terra, o mar, o Deus que tem poder sobre o universo, sobre todas as coisas, sobre todos os presidentes do universo, esse Deus poderoso, que nunca falhou, não falha e jamais irá falhar, ele está falando, e o mais eu farei. Eu farei. É Deus que vai fazer o milagre que você precisa. É Deus que vai atuar. É Deus que vai transformar a sua vida. Mas, em primeiro lugar, eu preciso fazer o quê? Entregar o caminho ao Senhor. Essa é a parte que me corresponde. Deus não está falando assim, você tem que fazer isso. Não, ele está falando assim, você tem que entregar todos os dias o caminho ao Senhor. Em segundo lugar, você tem que confiar. Doa o que doer, você vai confiar. E a terceira parte qual é? Espera e receba as bênçãos. Compartilhe as bênçãos. Uau! Eu entreguei, eu esperei, e o mais, Deus trabalhou de uma forma extraordinária. Quando eu entendi esse versículo, eu comecei a viver isso, a buscar a Deus, tal. Eu falei, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero entregar o caminho ao Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, e onde o Senhor mandar. E aí, jovens, crianças, adolescentes dessa igreja, se você quer ter uma fé viva, se envolva na missão. Igreja, irmãos, se você quer ver Deus atuando de alguma forma, se entregue nas mãos de Deus para que Ele venha te usar. Essa igreja, irmãos, ela foi construída para salvar. Esse templo foi construído para a gente convidar as pessoas para ouvir falar de Jesus. Isso aqui é o mais importante. Deus te chamou não para ser membro de igreja, Deus te chamou para te usar de forma especial. Não importa a sua idade, Deus quer te usar de forma especial. E quando eu comecei a ouvir isso, e nas pregações, no salão missionário, Deus quer te usar, eu falei, Senhor, me usa, eu quero entregar o caminho ao Senhor. Então começou ali com 17, 18 anos, eu me lembro do meu primeiro ministério, conselheiro de desbravador. Tem algum desbravador aqui? Oh, glória, isso aí é... Eu lembro do irmão nos nossos encontros, desbravadores no carro, quando eu vi ali, né? Irmãos, que ministério maravilhoso, conselheiro desbravador. Minha primeira unidade, fundar o Clube Tornado, ali o Clube do Itapuã, conselheiro da unidade Tempestade, nunca esqueci. Cuidar das 9 meninos abençoados de Deus. Oh, glória! E ali eu comecei a me apaixonar e sempre entregando o caminho ao Senhor. Como é bom fazer isso. Não tinha ideia de como fazer, mas naqueles treinamentos, aprendendo com novas pessoas, Deus foi mostrando e foi despertando aquele fogo no coração. E aí eu cuidava daqueles meninos, visitava aqueles meninos vinham lá em casa e tal. E aí todo mundo começou a falar, aí tá os filhos do André. Sabe o que é interessante? 23 anos depois, até hoje, eu recebo o presente do Dia dos Pais, dos meus primeiros desbravadores. Muitos estão na igreja, tem o princípio, porque
Porque Deus foi colocando esse fogo no coração. E eu não tinha capacidade nenhuma, nunca me achei capaz de fazer essa obra, porque é uma obra fora do normal. A obra divina é uma obra extraordinária. E quando você entrega o caminho ao Senhor, Deus te usa de forma extraordinária que você nem entende. E foi passando, depois tive o privilégio de ser diretor do clube ali e tal, e aquele fogo, e comecei a falar, gente, isso aqui é real. E comecei pela primeira vez a pregar na igreja e falar que entregar o caminho ao Senhor, confiar nele era real, que Deus realizava, Deus fazia milagres. E fui falando, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ali naquela região, e aí os irmãos, vamos abrir uma igrejinha ali, vamos, e aí tal, e aí surgiu uma nova igreja, tive o privilégio de participar da fundação de uma nova igreja, sei que foram umas 5 novas igrejas naquela região, surgiu o distrito Itapuã. Uau, que coisa maravilhosa, né? Você está envolvido e ver Deus atuando na vida das pessoas, transformando pessoas. E até um dia que eu estava na igreja, lá na igrejinha do Cravo e Canela, olha o nome da igrejinha, né? Nome de chá cacau uma vida. Estava no culto de quarta-feira, tranquilo, pregando sobre José, eu lembro como se fosse hoje. No final do culto o pastor chegou, o pastor Wilson, e ele falou bem assim, André, você vai para Bolívia estudar teologia. O pastor está ficando doido, né? Não falei, né? Eu só pensei, né? Como é que eu vou sair daqui? Eu fui criado na roça, cresci na roça, mal sei falar. Hora que eu era gago de marré. Hoje eu tenho que ficar me controlando para não falar muito rápido aqui, né? Aquela coisa, como é que eu vou para outro país? A cidade mais distante que eu já fui com outra pessoa dirigindo foi Goiânia. Como é que eu vou para outro país? Bolívia. E voltei para casa, irmãos, aquela vozinha. O caminho, Senhor, confia nele. É muito fácil, né? Você falar. E eu fiquei angustiado, o Senhor não tem condição, não. Isso não foi o Senhor, não. Isso não foi o Senhor, não. Passou uma semana agoniado. Não foi o Senhor, não foi o Senhor, não foi o Senhor. Passou umas 2, 3 semanas, encontrei com o pastor e falou assim, André, preparado para ir para a Bolívia? Está tudo certo. Cheguei em casa, ajoelhei e coloquei na minha agenda, Senhor, parece loucura, eu não quero nem anotar isso, mas eu vou colocar. Uma semana depois, deixei o emprego, deixei tudo, vendi a minha casa que eu tinha acabado de construir, peguei o ônibus com uma folhinha na mão assim, com o roteiro de como chegar em Cochabamba, na Bolívia. Sem saber falar uma palavra espanhol, só confiando nesse versículo. Entrega, confia e o mais ele fala. Quase 20 horas até Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Dentro do ônibus batia uma angústia, sabe aquela parte do confiar? Entrega, eu já sabia, estava na mão de Deus. Mas confiar numa situação que você não tem um domínio, que você não conhece, tudo é novidade. Desci em Campo Grande, aquela rodoviária grande e tal, fui procurar uma passagem para Corumbá, na fronteira, um calor medonho, irmãos. Entrei naquele ônibus e ali entrando no Pantanal. Que viagem espetacular, só bicho, água e sabe, aquele espetáculo passando jacaré para todo lado. Vinha aquele desespero e a vozinha, confia. Cheguei na fronteira, passei a fronteira, aí começou a piorar, porque o povo começou a falar, eu não entendia muito bem, era buenos dias, boas tardes, cara, só rindo, sabe? Tem pessoas que ficam nervosas e choram, tem pessoas que ficam nervosas e ri. Eu comecei a entrei em Porto Quijaro, e aí tinha que pegar um trem. Na época só tinha trem que chegava em Santa Cruz da Serra. 24 horas de trem, irmãos. E o nome do trem? Trem de la Morte. Trem da morte. Eu falei, tá, glória, né? O importante é viver, morrer, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. E aí entro no trem. E quando entrou no trem, o trem foi saindo. Como é que eu vou dormir nesse negócio, meu Pai do céu? Um barulho, e foi sumindo, e de repente o trem parava nos povoados, e entrava aquele tanto de menino vendendo coisa, amarradito, o que eu vou comer aqui, aquela coisa, aquela preocupação,
você pedia uma coisa, recebia outra, você ia pedir um canudinho, já estava pedindo beijo, e aquela agonia, tá? E assim foi. E toda vez que o coração apertava, a vozinha falava o quê? Confia nele. Cheguei em Santa Cruz, eu falei, como é que eu vou comprar passagem para Cochabamba? Que nem falar Cochabamba eu conseguia direito. E aí um homem que estava assim próximo, chegou assim pertinho e falou assim, você está indo para onde? E ele falou, sotaque espanhol, mas falou em português. Ele falou, estou indo para Cochabamba. Eu falei assim, vou te ajudar a comprar a passagem. Foi lá, me ajudou, entrou no mesmo ônibus que a gente e tal, e também estava indo para aquela direção. Ele falou assim, eu estava observando vocês desde Santa Cruz. Eu falei, pronto, é um ladrão. Né? Que aí só pensa pior, né? Estou observando vocês desde Porto Quirraro, no trem. Aí no meio do caminho, aí conversa vai. Ele chegou em Cochabamba, ele desceu, ajudou a gente ali a direcionar para o hotel, aquela coisa e tal. Depois eu fui atrás dele para agradecer, nunca mais vi. E ali eu entendi, confia nele, o mais ele fará. Chegamos em Cochabamba, depois em Vinta, onde fica a Universidade Adventista. A universidade fica no pé de uma montanha, a coisa mais linda, toda cheia de neve, assim, uma coisa espetacular que eu só tinha visto em filme. E agoniado, angustiado, algumas pessoas estavam ali, começou a ajudar a gente, e sempre aquela vozinha, confia? Me lembro como se fosse hoje, 120 alunos na primeira aula, lotado na sala, foi um auditório. Primeira aula de hebraico. Como é que eu vou aprender hebraico e espanhol? Deu aquele desespero, gente, e muitos alunos naquela primeira semana foram embora, desistiram do curso, aquela coisa, e eu fui um dos primeiros, assim, eu também vou junto. Tinha uma galera indo embora, e gente passando mal por causa da altitude, a comida muito diferente, gente passando mal, aquela coisa, e eu vou embora, e quando eu pensei em ir embora, o que a vozinha falou? Treina teu caminho, Senhor, confia nele. Senhor, mas é hebraico, confia. É muito fácil você confiar quando é português. Quero ver você confiar quando é hebraico. Você está confiando em quem? Tá bom, Senhor, vou esperar mais um dia. E mais um dia, e mais um dia, e mais. Lembra? Todo dia, pela manhã, buscar Deus. Com Deus, é nesse momento que você recebe força e poder. Senhor, me dá força para aguentar mais um dia. 5 anos na Bolívia, nunca reprovei. E foi um milagre, irmãos, porque passar aqui no Brasil dava trabalho, viu? Quando tirava 6, era foguetada. 5 anos, me formei, e agora, Senhor? Fui chamado para ser pastor auxiliar no Gama. Quando eu cheguei observando, auxiliar mais tranquilo, né? Que você não só suporte, aquela coisa. 1 ano passou, e depois chamado para ser pastor do Novo Gama. Quando chegou no distrito, comecei a visitar as igrejas, assim, tinha 5 igrejas no distrito, visitei uma, visitei outra, as igrejas pequenas, né? Simples. Tinha uma que não tinha nem nome, eu cacei a igreja, não achei nenhum nome da igreja e tal, e procurando, e aquela sensação, você chega na igreja, foi reunir para a comissão, e aí já bateu aquele desespero. Aqueles irmãos experientes, né? Com a voz bonita igual do irmão assim, tal. Então você já fica assim, uau, tal. E aí naquela hora veio aquela vozinha da entrega, confia. E aí de repente começou a dar umas brigas, e o irmão puxa para cá, puxa para lá, eu falei, acho que essa aqui é a comissão de Deus, nem quero ver do diabo. Sabe que aqui não tem isso, graças a Deus, mas lá, meus irmãos, misericórdia. E um puxa para cá, aquela coisa tal, e eu agoniado, e eu me lembro um dia, eu fui para uma montanha lá, e clamei ao Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Pai, Deus me chamou para isso, misericórdia, Senhor. E a vozinha, mais uma vez, o quê? Entrega, confia, e o mais ele fará. 5 anos, irmãos, 5 anos, 4 anos naquela região, eu vi Deus atuando como nunca na minha vida. É tanto quando as pessoas diziam, o que está acontecendo nesse distrito aqui? Eu falava, é Deus, e eu comecei a levar um monte de irmão para cima daquela montanha que eu falei com Deus, para orar também, porque eu sabia que não era a gente, era Deus. E a gente orava todo domingo de manhã, levantava a mão e clamava, entra o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E o pau quebra-rala lá embaixo, era a gente batizando, era boteco fechando e virando igreja.
Irmãos, 4 anos, era 5 igrejas, terminamos com 12 igrejas, os jovens se levantando e trabalhando e fazendo a obra de Deus, abrindo novas igrejas. Naquela região batizava era 20, 10 por ano, de repente começou 100, 150 pessoas se convertendo, saindo do buraco, brotando. Por quê? Porque a gente entendeu que não era para a nossa força, mas era Deus atuando através de nós. Depois eu fui para o Pedregal e a gente começou a orar e a clamar ao Senhor, e Deus começou a mostrar, né, coisas assim que a gente não conseguia entender. E Senhor, como é que a gente vai realizar esta obra? E ali lendo, estudando, Deus falou assim: eu quero que vocês o quê? Use o método de Cristo. Porque a preocupação sempre foi essa, envolver a igreja na missão, como realizar essa missão de salvar pessoas. E aquele negócio do método de Cristo. Até que a gente encontrou ali aquela porção de Ellen White, fala somente o método de Cristo, né, que vai alcançar as pessoas. Jesus se misturava com as pessoas, Jesus, né, ganhava as pessoas, cativava as pessoas, supria a necessidade das pessoas, e aí depois ele falava o quê? Segue. E a gente conversando sobre isso, e aí alguns jovens começaram a falar assim: como é que vão fazer essa obra? E aí em oração, aquela coisa, entrega, confia. 2 jovenzinhas que estavam chegando na igreja, conhecendo a igreja, participaram de um pequeno grupo, foram na igreja, assistiram um culto, e eu falei para elas assim: por favor, meninas, eu quero falar para a igreja, por favor, igreja, não venha para a igreja. Eu falei para elas assim: não venha para a igreja, não venha ser um membro de banco, só venha para a igreja para ser usada por Deus, para ser um missionário. Naquele dia eu nem me atentei para isso, mas eu falei para vocês: eu não quero que vocês venham para a igreja, eu não quero que vocês se batizem nessa igreja, para você sentar no banco de igreja, ficar assistindo o culto. Só venha para essa igreja, se for para Deus te usar de forma poderosa, e você ser uma missionária. Está entendendo? Sabe quando você está empolgado e você nem vê o que está falando? Eu tenho certeza que foi Deus, irmãos, e aquelas meninas entenderam. Quero pedir para a irmã, não sei se vai abrir lá, quero que tenha uma foto dessas 2 meninas. Essas 2 meninas entenderam a mensagem e elas vieram para a igreja. E teve um dia que eu fiz uma reunião com os jovens, né, a gente conversando sobre isso, e essas 2 meninas aí, entenderam. Elas estavam lá, né, no dia do sermão e também no dia desse treinamento que a gente lê a porção, mas não sabe nem como colocar em prática. E elas assistiram o treinamento e tal, e elas decidiram, falaram assim: já sei, vou usar o método de Cristo, que é se misturar com as pessoas, estar no meio das pessoas. Aí chegaram no outro dia e falaram assim: pastor, é o seguinte, nós vamos criar o futebol de esperança. Que? É porque a gente joga futebol, a gente gosta de futebol, no nosso condomínio lá tem uma quadrinha, então a gente está pensando de fazer um campeonato lá de futebol, e no final a gente faz um lanchinho para os meninos, e aí no final, aí eu falei: rapaz, as meninas estão lá, vão fazer um lanchinho, vão se misturar, faz um pequeno grupo, e depois o quê? Natural. Criaram o futebol de esperança. Sabe quando você é Deus, irmãos? Quando você entrar no caminho ao Senhor, Deus levanta pessoas simples, que acabaram de se converter, para ter umas ideias assim fora do normal. 7 meses depois, passa para a próxima irmã. Eu não tenho todos. Esses meninos aí é o que faziam parte desse projeto, Futebol de Esperança. Em 7 meses, essas meninas levaram 17 pessoas ao batismo. Eu só ia batizar quem fazia até a ficha que elas queriam preencher junto com a secretária. Não é humano. Elas entenderam que Deus não estava chamando, elas entenderam que entregar o caminho ao Senhor todos os dias não é só orar para receber poder para vir assistir no banco da igreja. Elas entenderam que todos os dias elas precisavam orar, se encher do poder, confiar nele, porque o mais ele fará, porque isso aqui não é obra humana, nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. 17 pessoas batizadas em 7 meses. Essas meninas continuaram fazendo a missão. Uma já recebeu bolsa para o IABC, depois foi para o IAP,
hoje está lá, está se formando em psicologia, vai ser esposa de pastor a partir do ano que vem. A outra foi ser missionária em Campos Belos, já casou e continua lá como líder de jovens. Porque entenderam isso, que entregar o caminho ao Senhor não é viver uma vida parada. É uma vida que diariamente Deus quer te usar. E sabe o que é mais legal? O que elas mais gostavam de fazer. A diversão delas se tornou o quê? O campo missionário. Futebol de esperança. Aí os jovens começaram a ver. Aí uma jovem falou assim, mas eu não gosto de futebol. Eu gosto de skate. Skate? Aí, um dia eu passei na frente da quadra e eu vi qual é o estilo. Faça por favor, irmã. Olha o estilo do pessoal do skate. Como é que você vai convidar esse pessoal para ir para a igreja assistir um culto assim? Tá me tirando, tio? Desse jeitinho que eles vão falar. E essa jovem que gostava de skate teve uma ideia de criar skate de esperança. Só que ela mudou o nome. Colocou skate hub, que é o quê? Skate de esperança, só que em inglês. E aí chegou, pode passar. Olha, a ideia dela. Conversou com o líder e falou, vamos fazer um campeonato da cidade de skate. Ela sempre estava ali, também, andando de skate na pista, aquela coisa, começou a convidar mais 2, 3 amigos. E aí quem ia promover o campeonato, irmãos? Aí ela teve a ideia, em oração, falou assim, eu levantei de manhã, eu orei, eu conversei com Deus, e a igreja vai promover o campeonato. Aí eu liguei para o pastor Jacob e falei assim, pastor, tem uma menina que está meio doida aqui. Mas ela conversou com Deus. E aí, irmãos, a gente conseguiu ali os skates, a premiação, a gente conseguiu conversar com algumas pessoas. Eu quero que vocês prestem atenção nesse casalzinho que está aqui na frente, tá vendo? Uma mulher de boné e esses dois aí. Presta atenção nesses dois aí. Esse homem, ele era o professor lá na região, ele é um cara do skate. Ele, assim, nossa, salta muito, dá aula e tem uma influência total na comunidade lá. E aí acabou que ele ficou sabendo do skate, a gente começou a conversar com ele, e ele começou a chamar a galera, vai ter um campeonato aqui assim e tal, vai ter uma boa premiação, pá. E a galera animou. Foi tanto que no final teve 3 modalidades no campeonato. Os infantil, o feminino e o masculino. Lotou. E lá no meio, quem estava lá? Os galera, os jovens, né? Todo mundo animado, participando. E sabe o que foi legal? Pode passar a próxima. Esse aí é o nome do projeto e tal. Olha aí, antes de começar o campeonato, quem estava lá de terno e gravata? Pastor já conhece, com aquele estilo e tal. Gente, o pessoal nem piscava. Aquele pessoal lá que tem os negócios para todo lado assim, nem piscava. Com a Bíblia aberta, irmãos. Falando de Jesus. Uma jovem que decidiu que entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e deixar Deus atuar, é isso aí. Coisa que a gente nem imaginava. Pode passar? E aí tinha gente cantando, a gente chamou assim aquela irmãzinha mais no estilo assim, né? Não sei se vocês conhecem a Marta, ela é esposa do Abel Lache, né? Canta demais, irmãos, canta muito. E ela foi lá, cantou, participou, foi uma bênção também. Pode passar. E aí, a quadra, a pista de skate, né? Era o pessoal só, todo mundo sentado na quadra. Foi tão interessante que a comunidade não acreditava. Começou a sair das casas, porque eles estavam acostumados, o pessoal lá, puxando baseado, aquela coisa, briga, confusão. De repente, louvores na quadra de skate. E a quadra lotada. E lá, todo mundo sentado, misturado, batendo papo, né? O método de Cristo. Ele se misturava com as pessoas, conversava com as pessoas. O pastor Jaconias cantou lá uma canção também, foi muito interessante. E aí pode passar. E aí no final do campeonato, esse aí, que era aquele rapaz no começo que eu falei para vocês, ele ficou emocionado. Porque ele falou assim, cara, a comunidade critica a gente, e realmente, ele falou assim, às vezes tem motivo, mas eu nunca imaginei na minha vida o que está acontecendo aqui hoje.
Eu já fui convidado várias vezes para ir à igreja e eu nunca fui, porque eu achava que ali não era o meu lugar. Mas hoje eu escutei Jesus falando comigo aqui nesse lugar. E quando o pastor foi orar, pode passar, irmã. Aí estava ele orando. Sabe o que a gente descobriu? Aquela esposa que estava sentada com ele de boné é adventista. E ela estava em lágrimas, porque ela falou assim: meu esposo nunca aceitou um convite para ir para a igreja, mas a igreja veio para a quadra. Irmãos, quando a gente entrega o caminho ao Senhor, quando a gente entrega a vida nas mãos de Deus, não importa onde você esteja, Deus vai te usar, Deus vai levantar movimentos, Deus vai clamar. Mas para isso acontecer, a gente precisa entregar, confiar. Todos os dias. Todos os dias. Deus está te chamando para entregar a vida nas mãos dele. Há 4 anos atrás, eu tive que sair do ministério. O diabo não dorme. Vem as lutas, vem as provas. Perdi a minha família. Perdi a razão de viver. Mas lá no fundo do poço, quando eu pensava que não tinha mais como, quando eu já não tinha mais forças para entender nada nessa vida, quando eu me questionava: Senhor, eu não estou entendendo. Sabe o que eu ouvi lá no fundo do poço? De uma forma bem suave, acho que no mais profundo da depressão: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. 2 anos se passaram depois que eu saí do ministério, sozinho agora, longe da minha filha, que para mim será o que mais doía. Dia dos Pais, com febre, diarreia, tamanha emoção. E eu conversava com Deus sobre isso: Senhor, e agora? E Deus falava assim: filho, calma, entrega, confia e o mais ele fará. Tá bom, Senhor. Vou recomeçar, vou reconstruir, e conversando com Deus e orando. No ano passado, minha filha completou 13 anos de idade. Ela estava em São Paulo e ela veio passar um tempo em Brasília. Ela falou assim: papai, eu tomei a decisão de morar com o Senhor. Nossa, eu fiquei preocupado, porque ela estava no meu caminho, já não estava na igreja, já não estava com nada, né? Estava ali. E aí, quando ela falou isso, parecia que eu via... Era impossível, irmão, uma mente falando uma coisa dessa. Eu vi Deus falar assim: eu vou fazer. Minha filha voltou a morar comigo. Deus me devolveu um ministério agora na Escola Adventista de Salvadinho, como professor de Bíblia e também professor de História. Tenho 250 alunos que pagam para me ensinar de Jesus. Isso não tem preço. Cada vez que eu entro numa sala de aula do 6º ano ao 8º, eu olho para aqueles meninos, eu entendo que o meu ministério é um desafio, todos os dias. Mas eu estou tão feliz porque eu vejo Deus trabalhando todos os dias de uma forma extraordinária. Deus me deu uma esposa maravilhosa, me deu outra filha, me senti como Jó, recebi 2, em dobro. Hoje já estão lá no IABC, no UOL lá, treinamento para a missão. Então, o que eu estou falando nessa manhã, e vou falar com um professor de história agora, não é um fator histórico de um livro que foi escrito há 3.000 anos atrás. Não. O que eu estou falando é que esse versículo que Deus passou para o salmista, ele é real hoje. O Evangelho é real hoje. Jesus Cristo é real hoje para você que decide todos os dias entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Irmãos, não importa
tempo que você teme a fé. Hoje, semana passada, eu completei 40 anos. E todo dia parece que é a primeira vez. Todo dia parece que eu estou chegando diante de Deus vazio. Tem dia que eu não tenho vontade, e olha que quando você cresce, você aprende louvores, orações diferentes. Não. Tem dia que eu chego diante de Deus e só falo assim, Senhor, eu me rendo. E fico ali calado. Não tem nada melhor do que você sentir Deus te tocando. Tem dias que eu chego ali, Senhor, e vem aquela vozinha assim, né? Escuta uma canção. Coloco ali aquela canção, sentado mesmo, olhando para o horizonte. Eu escuto Deus falando de uma forma extraordinária. No ano passado, no final do ano, em novembro, eu estava sentado na área de casa lá, olhando para o horizonte. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer para mim para o ano que vem? E eu fui convidado para pregar numa igrejinha. No máximo tinha 10 membros. E aí a irmã falou assim, essa igrejinha vai fechar ano que vem. Muita briga. Briga. Só tinha 2 famílias e eu falei, misericórdia. E eu estava sentado nesse dia, conversando com Deus, naquele momento de entregar o caminhão ao Senhor, e eu escutei literalmente claro, vá dedicar 1 ano em missão naquela igreja que vai fechar. Eu falei, Senhor, eu acabei de construir minha casa de novo, a casa está prontinha aqui, a igreja fica aqui do lado de casa, eu vou lá para Planaltina, estava no Itapuã, lá para Planaltina, para aquela igrejinha, que eu cheguei lá, os irmãos estavam quase se matando. Vá para a igreja do Vale do Sol. Não sei se vocês conhecem. Do lado do Vale do Amanhecer. Eu falei, eita glória, agora que o bicho vai pegar mesmo. Uma guerra espiritual. Eu não entendi nada. Deixei a minha casa, falei com o pastor do distrito, ele falou assim, pode vir que eu vou conseguir um lugar para você aqui. Deixei a casa lá vazia, e nesse momento nós estamos ali, agora graças a Deus, casado, feliz da vida. Quando eu fui, não estava casado, não tinha nada, irmão. Só estava com a minha filhinha, peguei a minha filhinha, as coisas, a gente foi. E lá, quando você entrega o caminhão assim, eu no meio da caminhada, Deus te dá as bênçãos. Aí, de repente, eu cheguei na escola adventista, comecei a fazer um estágio de história e tal. Aí, passei na recepção assim, fui tomar água. Quando eu estava tomando água assim, que eu voltei o copo, apareceu na minha frente assim uma morena sentada, sabe? Aí eu entendi o que é o tchan, né? Eu assisti um filme uma vez, falava do tchan, mas não sabia o que era o tchan, né? Aí quando eu falei, todo dia eu beber água lá. Todo dia eu tomar água. E essa água, depois de um tempo, lá nas águas do Lago Paranoá, no barco encantado, eu estava casado. É real esse verso. Para todas as áreas da vida. Para a missão é real. Para a sua vida emocional é real. Para a sua vida financeira é real. Tudo, irmãos. Tudo. Dessa vez eu não vendi a casa, aluguei a casa, né? Eu estava mais consciente e tal. Mas eu vejo Deus guiando todos os detalhes, sabe? Alegria. Quando eu acordo cada manhã e entrar em cada sala de aula. Que a professora sabe o desafio de atender um 6º ano. Nesse mundo de hoje. Mas eu tenho uma foto dos meus alunos dentro da minha agenda de oração. No começo eu quase fiquei louco, eu falei assim, meu Deus do céu, esse menino só pode estar possesso. Mas quando você aprende que é uma guerra espiritual, e você começa a pegar as fotos, e você orar pelos seus alunos, e você vê Deus atuando, Deus chorando, são famílias destruídas, filhos de traficante que estudam na escola, a gente nem sabia, e você começa a conhecer, a visitar, e você vê o menino sendo transformado, irmão, isso não tem preço, é Deus. O mais Ele fará. Talvez você chegou nessa manhã aqui em pedaços. Talvez a sua família está em pedaços. Talvez a sua vida cristã está em pedaços. Eu não sei como está a sua vida nessa manhã. Talvez alguém que você conheça, um parente, um familiar, está com a vida em pedaços. Mas nessa manhã, e é o que eu falei no início, nessa manhã eu quero convidar você
Assim como um dia, com 17 anos de idade, acordei e caí de joelho chorando, olhando para aquela foto lá. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você quer ver Deus atuando na sua vida, se você quer ver Deus atuando na vida dos seus amados, dos seus vizinhos, no seu trabalho, enquanto Enoque cantar essa canção, fala sobre isso, uma pessoa em pedaços, sendo restaurada pelo poder de Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé. E por que em pé? Porque Deus vai sorrir para você quando você se levantar. Ah, mas eu não sou da igreja. Não interessa. Se você não é dessa igreja, Deus quer te usar. Se você não é dessa igreja, Deus está te chamando. Ele quer você aqui, porque Ele quer te usar de forma poderosa. E em segundo lugar, você deve se levantar para o diabo olhar, para o diabo ver você em pé. E quando Deus começar a atuar na sua vida, o diabo não vai falar nada, porque você se levantou. E Deus vai falar bem assim, ó, eu estou atuando, porque ela se levantou naquele dia, e a partir daquele dia, eu comecei a atuar ainda mais de forma extraordinária. O evangelho é real, vão vir provas, vão vir dificuldades, vai vir o vale da sombra da morte, mas você vai permanecer. E foi por isso que Jesus fez o seu último discurso antes de morrer. E em 7 versículos, lá em João 15, em 7 versículos, em algumas versões, quando você lê, ele repete 12 vezes a palavra permaneça. Você vai cair, permaneça. Você vai chorar, permaneça. Você vai perder filho, permaneça. Você vai perder a família, permaneça. Não importa o que você vai passar, permaneça. Se você permanecer nesse caminho, se você permanecer confiando no Senhor, Deus vai atuar de forma extraordinária e você vai receber o maior prêmio do universo, que é a Canaã Celestial. Escute essa canção e fique em pé em nome de Jesus Cristo e permaneça ao lado dele todos os dias. E você e o mais, ele fará. Ele fará.